Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Que bom estarmos aqui novamente através desse canal para estarmos cultuando ao nosso Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lamentações, capítulo 3, dos versículos 21 ao 23. Lamentações, que fica logo após o profeta Jeremias, capítulo 3, dos versículos 21 ao 23. Assim diz a palavra do Senhor. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O profeta Jeremias, ele começa esse capítulo falando de uma série de coisas que aconteceu e que se sucedeu com ele, no relacionamento dele com Deus, com o povo de Israel, com Jerusalém, no cativeiro. E aqui a gente vê que ele fala, mas todavia, porém, a esperança volta quando eu começo a pensar no grande amor de Deus, no seu amor que nunca se acaba, na sua bondade que não tem fim. E é isso que eu quero trazer para que possamos começar o nosso culto ao nosso Deus nessa noite. O que nos deve fazer-nos voltar a ter a esperança é ter a certeza, é desfrutar do grande amor de Deus. Que o amor dele não se acaba, que as suas misericórdias e a sua bondade é infinita. Que diante de tudo que nós temos vivido, das incertezas, das dúvidas, dos medos, ou em outros dias que nós possamos viver, o que deve nos trazer esperança diante de tudo que nós estejamos passando é o nosso amor a Deus. É o amor de Deus, é a misericórdia de Deus, é o perdão dEle, é a graça dEle. Mesmo a gente estando no lamaçal, mas Ele nos resgatando, é esse amor que deve nos fazer voltar a ter a esperança. E por isso nessa noite, eu quero que a gente chegue diante da presença do nosso Deus, esperançosos por conta do amor dEle, por conta da bondade dEle, por conta da misericórdia dEle, por conta da fidelidade dEle. E você tem tantos N motivos para estar trazendo à sua memória aquilo que lhe dá esperança diante do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua palavra, obrigado porque o Teu Espírito Santo nesses momentos nos faz trazer novamente e nos faz pensar novamente na esperança por conta do Teu amor, por conta da Tua graça, por conta das Tuas misericórdias. E é dessa forma que nós nos chegamos a ter a Tua presença. Que o que venha nos fazer voltar a ter a esperança seja somente o Teu amor, seja somente as Tuas misericórdias, que possamos ter certeza disso. Que não seja, Senhor Deus, relatórios de ministro da economia, de governantes, a conta bancária ou qualquer coisa do tipo. Mas o que venha nos trazer a ter esperança novamente, seja somente o Teu amor, seja somente a Tua graça e a Tua misericórdia. Por isso, Senhor Deus, é dessa forma que nós nos achegamos à Tua presença. Nos abençoa e nos faz sentir a Tua presença onde quer que nós estejamos. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora passar para os cânticos e que nesse momento, através dos cânticos, nós possamos expressar esse desejo de ter novamente esperança, baseado no amor, na graça e na misericórdia do nosso Deus. Eu convido já os irmãos. Vamos cantar e adorar ao nosso Deus, sabendo que a felicidade dele
A felicidade, a alegria que vem dele é eterna, seja em qualquer situação, seja em qualquer adversidade, essa felicidade, essa alegria vai durar para sempre. Pois tu me libertaste do
Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia.
Bom, antes da gente passar para a mensagem, outro cântico que nós vamos ter, eu queria fazer apenas 2 registros, avisos, na verdade, né? Primeiro, é bom ressaltar a importância de estarmos continuando a dizimar e a ofertar, mesmo não tendo as nossas atividades normais. Então, todos os domingos, de 8 a 11 da manhã, você vai poder estar fazendo isso aqui na igreja. Você vai poder estar depositando, trazendo o seu dízimo e a sua oferta, o sustento, as contas e os projetos, tudo isso continua. E como igreja, como membros, como servos do reino de Deus, nós precisamos manter isso, né? Então, se você não tem como vir, esteja contactando com um dos diáconos vão até a sua residência, a sua casa, pega o dízimo e a oferta, mas vamos estar honrando o Senhor com os nossos dízimos e ofertas, não vamos dar pausa para isso, né? Mas vamos estar continuando a ser comprometidos com a obra, com o reino do Senhor, então vamos estar fazendo isso. E o outro aviso é que nós estamos com os nossos canais de comunicação, através do YouTube, onde você está vendo agora essa pregação, o Instagram. Então, nós sempre estamos colocando conteúdos, incentivando os irmãos, através de devocional, através de mensagens, através de pregações. Então, você esteja compartilhando, esteja indo até esses canais e vão estar sendo abençoados e edificados, eu tenho certeza disso, tá? Vamos agora estar, antes da mensagem, ouvindo mais um cântico e logo após vamos estar passando já para a mensagem. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então
porque Ele vive. Porque Ele Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, declare a Ele. posso crer no amanhã. Só porque Ele vive, Porque Ele vive. podemos crer no amanhã. Temor não há, Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Boa noite, igreja, boa noite, meus irmãos, boa noite, você que está em casa. Nesses momentos em que precisamos nos ajudar, temos a oportunidade, mais uma vez, ouvir a palavra do Senhor e ver o que ela tem para nós essa noite. Antes de mais nada, eu também queria enfatizar que nós temos algo muito importante a se fazer, é poder compartilhar esses momentos em que discutimos, ou melhor, falamos sobre Jesus e refletimos com nossas atitudes a sua graça, o seu amor. Então, também é um convite para podermos alcançar outras pessoas através das redes sociais, mais uma ferramenta que temos de evangelização. Antes de mais nada, também eu queria que você, aí de casa, acompanhasse comigo os textos, e se puder estar de Bíblia em mãos, abrisse comigo em 1 Pedro, capítulo 2, e vamos ler do verso 4 ao verso 10. Um tempinho para você estar abrindo. Vamos ler a palavra que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Diz assim, capítulo 2 de 1 Pedro, verso 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes,
para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Antes de olharmos para esse texto com mais cuidado, eu queria convidar você a fechar seus olhos e colocar esse momento diante de Deus. Senhor, nosso Deus, como é importante, Pai, a Tua palavra na nossa vida, fundamental e indispensável. Pois essa mesma palavra inerrante, ela nos guia, Senhor, nas decisões das nossas vidas e nos ajuda, Senhor, a olhar sempre para Jesus. Deus, nesse momento, o meu desejo é que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente e nos confronte, Senhor, com o Teu ensino, de modo que venhamos a perceber os nossos erros, os nossos pecados, Deus, e levá-los a Ti. Nos ajuda, Senhor, a entender quão precioso é essa mensagem para nós. Essa noite eu Te peço, grato, Senhor, por mais uma oportunidade que temos, em meio a muitas dificuldades, ouvir e ler a Tua palavra. No nome precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, meus amigos, você que está em casa, sempre eu gosto de começar com uma ilustração, né? E o tema da nossa mensagem de hoje é: a arquitetura da minha casa revela Jesus. A arquitetura da minha casa revela Jesus. E aí você deve estar se perguntando, será mesmo que revela? Essa interrogação é por nossa conta mesmo. Precisamos nos indagar. De fato, a nossa casa expressa Jesus como a parte mais importante das nossas vidas e que reflete para outras pessoas também. É interessante notar que hoje em dia, está cada vez mais comum trabalhos, né, de profissionais nesse ramo, obras de arte que são de fato assinaturas do seu próprio profissionalismo. O arquiteto, por sua vez, tem dois desafios. Tem o desafio de conseguir fazer um bom trabalho e tornar evidente a outras pessoas o quanto ele se dedicou, ou cometer um erro e ficar marcado na história, né? Sem dúvida, um projeto, quando ele é elaborado, se foca em várias coisas. Uma delas é a segurança. É evidente que sempre que, vamos tomar um exemplo, um edifício é construído, ele atende às normas, né? E ele é inspecionado pelos órgãos responsáveis. E o arquiteto, como outros profissionais, também tem a obrigação de prestar deveres do seu trabalho às pessoas que fiscalizam, né? Também nós temos um arquiteto, e esse, por sua vez, sabe exatamente como que é a nossa vida, né? Ele nos construiu, ele nos formou e nos fez exatamente como ele queria que fosse. Claro que essa imagem acabou sendo distorcida pelo pecado, mas
Deus, mais uma vez, pela sua misericórdia e graça, tem nos santificado. E agora eu queria chamar a atenção de vocês, se vocês não ouviram ainda a mensagem do nosso pastor sobre santidade da semana passada, acesse aí no link ou compartilhe com algum amigo seu a necessidade de passarmos por esse processo de santificação, que é expresso nitidamente pelas obras, pelo amor para com os nossos irmãos, e que, sem dúvida, a fonte está na palavra. Esse foi o texto anterior ao que nós lemos, está entre o verso 22 e o verso 2. A palavra, ela sempre estará no meio de nós, permanentemente, eterna. Ela é a fonte inesgotável para uma vida santa, para a vida daqueles que foram regenerados. E sem dúvida, devemos desejar ela com todas as nossas forças. Devemos desejar ela como crianças, como um bebê que não tem hora de se alimentar. Qualquer momento está buscando esse leite. Mas eu tive o privilégio de dar continuidade a esse texto, começando por nosso arquiteto. Jesus, a pedra preciosa. Jesus, a base para a nossa vida. E agora, a partir do verso 4, quando ele diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive. Realmente, pedra viva. Não pode ser uma pedra sem sentido, só por ser pedra, mas tem que ser uma pedra viva, que faz a diferença, onde a igreja está montada sobre essa pedra. E esse texto é fundamental para percebermos isso. Também você vai perceber um detalhe, e eu queria chamar a atenção de você para isso. A palavra pedra é ligada a Jesus várias vezes em inúmeros textos, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Eu, particularmente, achei pelo menos 11 referências sobre Jesus como pedra, como parte principal de uma construção que é a nossa vida. Então, perceba que Jesus, ele é a parte principal da nossa vida. É o arquiteto perfeito. E eu dividi essa mensagem em 3 partes. A primeira é exatamente essa: o arquiteto perfeito. É interessante que esse Jesus, e agora ligando com a oportunidade e o dever que temos de sermos cada vez mais santos, realmente vestir a camisa do processo de santidade, quando ele, logo em seguida, no verso 5, diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados na casa espiritual, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio. Aí você diz: como que é possível isso? Se você for olhar em outra tradução, a NVI, você vai ver: aproximando-se de Jesus, nós podemos ser parte dessa construção. Nós vamos nos tornando parte desse edifício. Isso é santificação, né? Isso é o processo de santificação. À medida que vamos tendo comunhão com Ele, nos aproximando, conhecendo Ele, através da Sua palavra, nós vamos sendo santificados.
E agora a igreja passa a ter um papel fundamental. De fato, a arquitetura que reflete a imagem de Deus. Quando eu comecei o tema dizendo que a arquitetura da minha casa revela a Jesus, eu digo como que fosse no plural. Nós, a nossa casa, nós, igreja, a nossa arquitetura reflete Jesus a outras pessoas, ao nosso cotidiano. Essa é a pergunta que deve estar sempre na nossa mente. Jesus, ele foi rejeitado, de fato, e nós vamos ver um pouquinho mais para frente a respeito disso. Mas essa pedra viva que nós temos a oportunidade de conhecer, de servir, de se dedicar, ela de fato é a prioridade quando olhamos nas nossas listas de compromisso, de atividades, de tempo, ela está ali no topo da lista. É o questionamento que vem na nossa mente quando pensamos, ora, se somos de fato a casa do Senhor, se somos de fato a obra de suas mãos, será que nós vivemos como tal? Será que nós vivemos dessa maneira? E então, Jesus foi rejeitado de fato. Eu quero lembrar a vocês que Pedro escreve essa carta para um grupo de pessoas, né? Se voltarmos lá para o capítulo 1 e lermos o verso 1 e 2, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Pedro escreve essa carta para esses irmãos que estava suscetível a passar por problemas como perseguição, por exemplo, né? Ali, o Império Romano tinha em suas diretrizes pegar essas pessoas que de fato tinham Jesus como rei. E essa mensagem é para eles. Muitos não judeus, outros judeus, de fato pessoas que estavam fora da Palestina, por isso que ele se refere aqui como aos eleitos que estão forasteiros da dispersão do Ponto, então fora da Palestina. E essas pessoas é o alvo de Pedro quando ele escreve essa mensagem. Nesse momento nós vemos que de fato o seu povo o tinha rejeitado. Jesus tinha sido rejeitado pelos seus. E agora Deus abre o leque para que outras pessoas, como os gentios, tivessem a oportunidade de conhecer essa pedra viva. Mais adiante ele diz o seguinte: a fim de oferecerdes, segunda parte do verso 5, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Temos a oportunidade de fazer parte dessa igreja, dessa casa agora que é de Jesus, é de Deus, mas que tem um fim. Não é à toa que Deus nos preparou, nos capacitou. E o objetivo é
oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Aí você me pergunta, eu vou ter que matar um animal? Eu vou ter que fazer, sei lá, um sacrifício que vai além das minhas forças, uma penitência, vou ter que castigar alguma coisa? Não. E aí me vem na mente um versículo que é muito comum para nós, e aí eu convido vocês a abrir comigo em Romanos, capítulo 12, verso 1, quando diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tá, então aqui nós temos o que é necessário, um culto racional. Mas ele não para, ele diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, sacrifício vivo, sacrifício agradável, santo a Deus, é aquele que nós fazemos no dia a dia, é aquele que nós fazemos com as nossas vidas, com a nossa atitude. Abrir mão da secularidade, abrir mão dos prazeres desse mundo, abrir mão daquilo que nos tira de Jesus, abrir mão daquilo que ocupa o tempo que eu poderia estar dedicando ao Senhor. Isso é sacrifício agradável. É de fato na prática e não apenas em palavras. Então nós temos aí o sacrifício que Deus espera de nós. Aproximemos de Jesus, para que possamos ser essa pedra viva que integra o templo de Deus e que em atitudes agrada ao Senhor com o seu culto, com a mudança de atitude e com o serviço ao Senhor Jesus. Essa é a primeira parte que eu chamo a atenção de vocês. Mas eu queria também que vocês abrissem comigo em Efésios 2. Efésios 2, o verso 21 e o 22, que diz: no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Olha só que interessante. Primeiro, nós vemos que precisamos nos aproximar de Jesus. Cada dia, um passo atrás do outro, nesse processo de santificação. E agora, como pedras vivas, nós temos um grande desafio de sermos um edifício bem ajustado, que cresce dedicado ao Senhor. Ou seja, pessoas que realmente, onde estão, refletem a presença de Deus. Meus irmãos, essa é a arquitetura que passa a imagem de Jesus. Toda vez que as pessoas olharem, vão dizer de fato, esse realmente
é de Jesus. Esse, de fato, vive para Deus. Esses são os sacrifícios que precisamos dedicar a Deus. E não deixemos que o mundo e as coisas que nele há nos impeça de, dia após dia, realizarmos esse culto de dedicação ao Senhor. Mas eu quero também mostrar a vocês, e entro na minha segunda parte, o arquiteto errado. Você diz, eita, e agora? Na realidade, quando um prédio é construído, né, e ali o profissional faz o seu projeto, se fica errado ou se fica feio ao público, só há um jeito de se resolver, é desmanchando e fazendo novamente, né? A partir do verso 6, nós lemos o seguinte: pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Continuando, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Aqui, Pedro faz uma citação a outros textos bíblicos também. Esse primeiro momento, ele se refere a Isaías, capítulo 28, no verso 16. Eu vou abrir aqui para a gente poder ler. Isaías 28, 16, quando ele diz: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Na NVI, você vai ver outra referência também, mas essa ideia, né? Esse momento é um momento difícil na história do povo de Deus, né? Que o profeta aqui, nesse texto, ele denuncia os pecados de Israel e a sua soberba. Até então, eles tinham feito uma aliança com o Egito para que reforçasse as suas defesas contra a invasão dos assírios. Veja que não era o desejo de Deus que isso acontecesse, né? E aqui Deus deixa muito claro: olha, é essa pedra que vocês devem colocar a sua esperança. Essa pedra preciosa, provada, essa pedra principal que dá o alicerce angular, essa daqui é a nossa esperança. Essa daqui é o Messias. Então, é aqui onde o povo deveria colocar a sua esperança, deveria apostar suas fichas. Mas nós vemos que, e a história conta, que o profeta alerta o povo a não apostar nos egípcios, já que Deus tinha resgatado o povo do meio da escravidão, né? E agora a confiança deveria estar em Jesus, no Messias. Também nós vemos que é uma outra ligação que Pedro faz a Isaías 8, verso 14, quando diz: ele vos será santuário,
mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Parece que, e o profeta é muito incisivo em relação a isso, que o povo estava colocando os créditos aos deuses dos assírios, esquecendo de que Deus estava no controle, de que Deus é quem tem a história nas mãos. Mas, agora, como uma pedra que um engenheiro, ou que um arquiteto, ou que um profissional descarta, o povo de Deus também fazia com a esperança de um Messias. Dessa forma, nós vemos que se a nossa confiança não está em Jesus, independente da circunstância, e hoje nós vivemos na atualidade de crise na saúde, crise na economia, crise na política, tantas informações, tanta mídia, tantas reportagens, tantos documentários, esquecemos que Deus está no controle, esquecemos que Deus é quem move a história e acabamos colocando crédito em uma pessoa, em outra pessoa, colocamos crédito em certa nação ou em qualquer outra situação que nós achamos que pode ser a solução. A palavra de Deus nos alerta que a nossa esperança deve estar em Jesus. E quando nós vamos para o verso 6, lá de 1 Pedro, novamente, no capítulo 2, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. De maneira alguma será envergonhado. Nossa confiança, nossa crença deve estar na pedra angular, deve estar em Jesus. É Ele a nossa referência, o nosso arquiteto, o nosso engenheiro. É Ele que nos leva nesse processo de santificação para a obra e também para proclamar o Evangelho de Jesus. O povo de Deus recebeu uma missão muito grande, muito complexa, é ser referência em outros povos. Israel tinha esse papel. E a missão era essa. Mas agora nós vemos que também nós fazemos parte dessa missão. Agora de ser referência, agora de ser exemplo para as pessoas de transformação, de mudança, de atitude e de que a nossa vida é para a honra e glória do Senhor. Nós entramos na terceira e última parte, que é a obra e seus fins do único arquiteto. Verso 9 e 10 diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olha que interessante.
sois raça eleita. E aí me vem na mente um texto que também se aplicava ao povo de Deus. Em Êxodo 19, versos 5 e 6, Deus faz essa referência. Olha, vocês são raça eleita. Vocês são a peça que disseminará o Evangelho para outras nações. A referência, o exemplo. E ele continua: sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja agora continua esse papel que Israel começou. Ser o sacerdócio real. Aquele que vai ajudar o povo a conhecer a Jesus. Por suas atitudes, pela sua mensagem, pela sua palavra. O povo que vai levar as boas novas. O sacerdócio real. E um povo de propriedade exclusiva de Deus. Mais uma referência que nós temos a Deuteronômio 7, quando Deus chama o povo de Israel de propriedade exclusiva. Um povo escolhido especialmente para si. Agora a igreja continua nessa caminhada como exclusividade de Deus. Mas essa, sem dúvida, é a bonança, né? Sem dúvida é o prazer. E agora, em seguida, nós vemos o propósito, o objetivo, quando ele diz, a fim de proclamardes. Não era isso que Israel deveria fazer, deve fazer, proclamar as virtudes de Deus, as virtudes daquele que resgatou a igreja agora, mais que nunca, nos momentos difíceis ou nos momentos de graça, de bonança, deve proclamar as virtudes. E ele é muito claro de quem vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, se o nosso testemunho não esclarece isso com nitidez, não estamos evangelizando. Não estamos sendo luz. Quando as nossas atitudes, quando as nossas palavras não diz que Jesus morreu para nos tirar das trevas e nos levar para a luz, tem algo que está errado. E Pedro queria deixar isso bem claro para aqueles irmãos, da necessidade de estampar essa mensagem em suas vidas. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é em Romanos 9, 25. Que vai dizer: assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filho do Deus vivo. Nós temos a oportunidade, como Israel teve, de refletir a graça de Deus, a glória e o seu ato redentor na cruz. Não percamos essa chance, meus irmãos, de expressar isso no nosso trabalho, na nossa família, na nossa escola, na nossa vizinhança. Não deixamos de expressar em atitudes essa mensagem.
Meus irmãos, eu queria findar com um questionamento, o mesmo que Pedro fez na sua carta. Será que nós estamos refletindo essa assinatura de Jesus na nossa vida? Será que nós estamos repassando essa mensagem para outros? Mais que isso, será que a nossa vida de fato é o templo de Deus como igreja? Será que a nossa vida ela é um santuário de Cristo em que nos relacionamos com Ele? Hoje está cada vez mais comum as pessoas que querem ser cristãs em casa, longe da igreja, desligado do corpo, longe da comunhão. Isso acaba que não reflete essa mensagem de pedras vivas que edificam a casa espiritual com o propósito de agradar a Deus. Então, meus irmãos, vocês que estão assistindo, amigos, senhoras, senhores, crianças, vamos fazer uma análise. Vamos olhar para dentro de nós e tentar perceber o que está faltando. Sem dúvida, só há duas respostas: Cristo está presente ou Cristo não está presente. Se Cristo não está presente, nós temos, você tem, todos têm a oportunidade de mudar de atitude, de se render a esse arquiteto, se render à pedra viva e poder torná-la base fundamental para a sua vida. E se você já tem Jesus, fortaleça a sua vida baseada na palavra, como crianças que de fato necessitam do leite, necessitam do alimento para poder crescer. Que a nossa vida possa ser cada vez mais santa, não só em palavras, mas em atitude. Para encerrar, eu queria orar com vocês com esse pensamento. Analisemos o que falta de nós para que a mensagem de Cristo seja revelada àqueles que não conhecem. Senhor Jesus, mais uma vez eu quero te agradecer porque nós vemos o quanto precisamos, Deus, focar na tua mensagem para que o nosso coração seja de fato um santuário, seja de fato um edifício em que nos relacionemos com o Senhor. Ó Deus, nos ajuda, porque nós cremos como igreja de que por nossas forças não somos capazes. Dependemos diariamente do Senhor para que a santificação aconteça, pois ela só terminará um dia na glória, Deus, quando a salvação de fato for completada. Por isso, nos ajuda, Senhor, para que outras pessoas também vejam essas mudanças na nossa vida. Essa é a minha oração. Abençoa meus irmãos, abençoa a nossa igreja, Deus, que tenhamos, principalmente nesses momentos de distância, isso sempre em mente. É difícil
que está sempre pronto ao Senhor. Te peço isso, Deus, no nome de Jesus. Amém. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Sobre toda a terra e céus. Sobre toda a terra e céus. Nosso Deus, nosso Pai, em meio a tudo isso que estamos vivendo, nós ainda podemos ver a Tua mão, Senhor. Te agradecemos por todas as coisas, porque elas cooperam, Deus, para aqueles que confiam em Ti. Nós Te louvamos, Deus, nós Te bendizemos, que a Tua santa palavra, Deus, possa invadir o nosso coração, que ela possa encontrar uma terra fértil,
para que a gente possa meditar na Tua Santa Palavra, Deus, para a gente possa confiar nela e saber que o Senhor é a nossa esperança. Obrigado, Deus, porque enquanto muitos estão desesperados, nós temos um consolo, Deus. Nós temos o Teu consolo, o Teu amparo, sabendo que em Ti nós somos mais que vencedores. Obrigado, Deus, por esse dia e que a Tua igreja possa ter essa certeza no coração. Em nome de Jesus. Amém.